Olá pessoal, tudo bem? Professor Rupert. Vamos para mais um conteúdo teórico em educação física com ênfase no sistema positivo de ensino para turmas aqui do nono ano, tá bom? Nas unidades práticas de lazer e esporte e lazer, tudo alinhado à nossa base nacional comum curricular. Bem, dentro de práticas de lazer, a gente pode iniciar explicando um pouquinho do conceito do lazer, né? Ele está relacionado aí à vida no geral, principalmente quando entendemos que nós adquirimos esse direito aí, principalmente advindo aí do período da Revolução Industrial. Então, a lazer, gente, é o tempo que as pessoas usam quando elas não estão trabalhando, estudando ou fazendo qualquer atividade doméstica, tá? Para realizar atividades que tragam prazer em sua realização. Então, um exemplo clássico aqui é você ir a um estádio de futebol no seu dia de folga, com a sua família, assistir um jogo do seu time do coração. Você ali está num momento de lazer. Mas aquele segurança, por exemplo, que está trabalhando no estádio, por mais que ele goste de futebol, ele não está no momento de lazer, ele está no cumprimento da sua obrigação, tá? O jogador de futebol que está em campo, ele não está no momento de lazer, ele está no cumprimento da sua obrigação. Então, lazer tem que ser especificamente fora do seu horário de obrigações, tá? Então, por exemplo, eu sou professor, eu adoro trabalhar com esporte, eu adoro trabalhar com educação física escolar, e quando eu vou ministrar as minhas aulas, para mim é de um prazer absurdo estar ali dividindo aquele tempo ali, né, com os meus alunos e com as instituições que eu trabalho. Mas ali não é um momento de lazer, por mais que eu esteja ministrando aulas de esportes que eu gosto muito, ali é um momento de obrigação em que eu tenho que cumprir a minha carga horária de trabalho, assim como os alunos, por mais que amem um futsal, se eles estão numa aula de educação física jogando futsal, eles não estão no momento de lazer, tá? Porque se esse aluno faltar, ele será penado, por exemplo, com a ausência da sua presença, né, tendo aí a contabilização das faltas, e se for uma aula pontuada, uma aula que tem uma avaliação, possa ser que ele perca ali os pontos daquela avaliação. Então, é uma obrigação do aluno estar em aula, tá bom? Para a gente ter uma compreensão geral do lazer. E quando a gente olha aqui para a nossa Constituição brasileira, a gente observa que o lazer está descrito como um dos direitos que nós temos, tá? Sendo eles aqui no artigo 6º, ó, direito à educação, saúde, alimentação, trabalho, moradia, transporte, lazer, segurança, previdência social, proteção de maternidade e a infância, assistência aos desamparados, tá? Então, o lazer ele está aqui descrito também como um dos itens que a Constituição prega aqui que nós temos aí como direitos individuais, tá bom? E é muito legal a gente correlacionar o tempo de lazer e como ele pode ser utilizado também para promover atividade física e exercício físico, tá? Lembrando que a diferença clássica é que a atividade física não há um objetivo claro, específico na melhora de nenhuma capacidade física. Então, você, por exemplo, pegar uma bicicleta e se deslocar de um ponto A para um ponto B sem um treino pré-definido ou uma específica e clara objetividade em melhorar, por exemplo, um desempenho, seja uma resistência muscular, seja uma resistência cardiorrespiratória, seja perda de massa gorda, né, um emagrecimento, é uma atividade física. Agora, se você tem um objetivo, se você tem um plano traçado, né, se você está andando de bike, por exemplo, na academia, com uma especificidade de perda de peso, é um exercício físico. A diferença clássica de ambos, mas vou chamá-los aqui de atividade física, tá? Então a gente observa aqui ó, que as atividades físicas, além de cumprirem papel relevante na socialização, favorecem o combate ao sedentarismo, que é um dos fatores de risco presente em diversas doenças na atualidade. Então, gente, se você tem, por exemplo, aqui uma atividade em que não há um gasto relevante de energia, como, por exemplo, sentar no sofá e assistir a um jogo de futebol, esse é considerado um lazer passivo. Mas se você estiver jogando futebol com um grupo de amigos e familiares, né, no seu tempo livre, é considerado um lazer ativo, tá? Então, lazer passivo, jogar videogame, assistir televisão, ir a um estádio de futebol, assistir o seu time do coração, ler um livro. Então, isso tudo pode ser considerado como lazer passivo, tá? Lazer ativo, todas as brincadeiras que estão aí presentes na nossa infância, então os piques, né, a queimada, andar de bicicleta,
Os esportes sendo praticados no seu tempo livre entram também como lazer ativo, tá bom? Você ir para a academia, fazer uma atividade física, nesse caso um exercício físico, né, porque você vai ter um plano traçado de metas e você está lá com cumprimento e objetivando melhorar a sua capacidade, é um lazer ativo, tá? Então a gente pode aproveitar do momento de lazer para trazer mais movimentação corporal. Nesse momento, o autor nos traz uma reflexão muito importante, principalmente na escolha que você faz para ocupar o seu tempo de lazer. E que é muito comum que, de acordo com a nossa vida, né, com as tarefas do dia a dia, você opte normalmente por um lazer passivo. Então, você estudante que tem uma carga, né, na sua jornada aí, seja estudo de manhã ou um estudo à tarde, e às vezes cumpre tarefas em casa, quando você tem um momento de lazer, às vezes você quer optar por sentar no sofá, por deitar, por tarefas em que você não vai ter um gasto energético relevante. Mas isso levanta uma preocupação de como nós estamos administrando o nosso tempo e cuidando da nossa máquina corporal, tá? E ele diz o seguinte também, ó, para que possamos, né, optar por atividades que nos tragam mais movimentação, primeiro nós temos que ampliar a possibilidade de lazer, e nesse caso, espaços públicos que tenham condições e estruturas adequadas, tá? Então, se você tem o poder público atuante em colocar uma praça próximo, campo de futebol, uma quadra poliesportiva, uma piscina com atendimento à comunidade para que você possa fazer atividades aquáticas. Então, ter essa infraestrutura é importante. E nós sabemos que hoje em dia é, é mais raro encontrar áreas, né, em que nossas crianças possam dispor aí de grande movimentação, né? Esse processo de construções tem reduzido espaços livres para essas práticas e acaba nesses espaços aí muitos prédios, casas, o que faz com que reduza a quantidade desses locais, tá bom? Deixei grifado em vermelho também, ó. Principalmente uma das bandeiras que eu levanto muito, que é quando conhecemos novas e diferentes práticas, podemos fazer escolhas diversificadas no nosso tempo livre. Gente, aqui toca num ponto específico, principalmente que eu escuto há quase 9 anos dando aula, quando eu levo esportes diferentes, né, novas modalidades esportivas para os alunos, muitos deles que antes não tinham vontade de praticar uma atividade esportiva, ao conhecer 8, 10, 15 novos esportes, às vezes naquela lista ele fala, olha, poxa, o badminton é um esporte que eu gostei muito de praticar, professor. Tá aí um esporte que eu vou levar para a minha vida. Olha, o dodgeball é um esporte que eu vi que é uma queimada muito mais intensa, então eu gostei de praticar. Eles já pedem na aula, né? Olha, um mambol, um mirimbol, um contra-ataque. Então, tenho turmas diversificadas. Inclusive, eu tenho turmas, por exemplo, de oitavo e nono ano, que gostaram muito do pique-repolho, que é uma atividade de pique, que a gente utiliza muito na formação básica, mas eu acho que todas as atividades são bem-vindas para todos os grupos, né? Por isso que a gente apresenta a maior parte delas. Então, se você tem esse processo de ampliar o seu repertório de atividades, você tem uma gama muito maior de opções e muitas das vezes, se antes você não era praticante de algo, com aquela grande possibilidade ali apresentada a você, você passa a ser praticante de alguma atividade nova que você atribuiu como atividade do seu gosto, tá? Aqui o autor levanta justamente o que eu contextualizei no início, sobre as aulas de educação física poderem ser consideradas lazer. E nesse caso a resposta é não, porque aqui ó, você está estudando as práticas corporais, tá? E ele menciona aqui que um dos objetivos da educação física é apresentar e debater o tema do lazer para ampliar os seus conhecimentos sobre o assunto e sobre as práticas corporais possíveis a serem inseridas no seu tempo livre. Tá? Então a gente contextualiza sobre, por exemplo, atividades aquáticas que o aluno pode buscar fazer numa academia de natação, às vezes uma academia, né, para ele fazer a musculação. Alunos que, por exemplo, não gostam de musculação, mas gostam de dança, entrar talvez numa aula de dança. Então, o momento da educação física é justamente, gente, um dos pilares é que o aluno ele se torne um adulto ativo. E para que isso seja possível e que a gente alcance com mais facilidade esse objetivo, quanto mais informação esse aluno tiver, mais fácil dele fazer a escolha ali de um ritmo de vida ativo dentro de algo que ele escolheu como meta ali, ou como esporte, ou como atividade favorita. E quando nós analisamos aí as concepções históricas do lazer, nós vemos, por exemplo,
estudiosos que dizem aqui, ó, que o lazer sempre fez parte da vida em sociedade, como as Olimpíadas, peças teatrais da Grécia Antiga, festas e feriados religiosos, combates de gladiadores e o carnaval na Idade Média, tá? Então eles tinham essa ideia de que a cultura, né, essa apresentação, ela já era vista como lazer. Mas nós sabemos que dependendo do ângulo que se observa, a gente pode ter aquela teoria do pão e circo, né? Então você deixar ali o povo também ocupado com alguma atividade para que eles não mirassem ali, por exemplo, as atitudes do atual governo, né? Que eles pudessem ali estar com um certo entretenimento e não com o objetivo do lazer em si, tá? Outra vertente, gente, é a questão da aquisição do lazer justamente no período da Revolução Industrial, tá? Então a gente observa que com o desenvolvimento aí de máquinas, novas formas de trabalho, cargas horárias grandes, né? Algumas literaturas mostram que trabalhadores, inclusive crianças, cumpriam carga horária às vezes de 16 horas de trabalho, né? Trabalhadores ficando doentes, e aí muitas das vezes, inclusive, demandando de mais mão de obra para ocupar o lugar daquele trabalhador. Então, naquele período, os trabalhadores fizeram ali reivindicações, e uma delas era o tempo ósseo, o tempo do lazer. Olha, nós precisamos de um tempo para a gente. Então, outra concepção do lazer, da criação do lazer, vem em cima da questão da Revolução Industrial, tá? Então, gente, ó, foi preciso definir também o tempo de não trabalho, ou seja, o tempo do lazer. Assim, as atividades de lazer foram criadas para que os trabalhadores pudessem ter momentos para restaurar suas forças, por meio de atividades lúdicas e culturais, e se prepararem para uma nova jornada de trabalho, tá? Então, é importante você se desconectar da sua rotina diária para que você tenha aí energia suficiente para que você retorne com a qualidade sempre superior. Vamos entrar agora dentro do tópico jogos e o lazer, tá? Primeiramente, gente, jogos, né? São práticas que estão muito presentes no momento de lazer das pessoas. E aí algumas pessoas falam assim, professor, eu tenho muita dúvida do que é esporte, por exemplo, e do que é jogo, né? E aí a gente claramente observa o seguinte: um jogo, normalmente ele não tem regras fixas, né? O jogo ele pode mudar a sua regra dependendo de uma cidade para outra, dependendo de um estado para outro. Eu vou dar um exemplo de um jogo de carta, que é o Uno, que muitos devem conhecer, que cada local que você vai jogar, às vezes dentro de uma mesma escola, grupos de turmas diferentes podem ter regras distintas, né, do Uno. Então tem gente que utiliza o 7 para silêncio, o 0 para você poder ver a mão da pessoa, ou até mesmo trocar de mão, o 9 abaixar a mão. Então eu até costumo dizer, quando eu libero o Uno para os alunos jogarem, olha, definam antes quais as regras que vocês vão utilizar nessa partida, né? O descarte com elementos que sejam iguais, né? Então o camarada tem 4 números 7, ele descarta todos os números 7, então definam as regras. Então isso por si só, gente, já traz a ideia de um jogo, porque um jogo ele não vai ter uma regra fixa definida, tá? No esporte, não, ó, tem regra fixa e um objetivo, que é a vitória. Os jogos podem ter suas regras modificadas ou adaptadas por vezes. O objetivo é participar e se divertir, tá? Então, a ideia do esporte ele é algo mais voltado para a competição de fato, regras fixas. Então, o voleibol que você joga no Rio de Janeiro, a regra tem que ser a mesma do voleibol que você joga na Argentina, tá? Então, isso caracteriza de cara a diferença aí de esportes e jogos. E quando falamos assim de tipos de jogos, nós temos algumas classificações que são elas aqui, ó, jogos de mesa, tabuleiro e jogos eletrônicos, tá? Então, é muito comum ver, né, que pessoas ocupem seu tempo livre com diferentes tipos de jogos. Dentre eles, você pode utilizar cartas, mais diversos jogos eletrônicos. Dentro dessa prática de jogo, a gente pode também trazer para o âmbito da prática corporal, então jogos que estejam envolvidos em movimentos corporais também, com utilização de bola, utilização às vezes sem material nenhum, um pique-pega, por exemplo. Nesses jogos que a gente coloca com âmbito corporal, né, existem jogos tradicionais que eles são de fato transmitidos culturalmente, de geração para geração. E aí a gente fala aqui, gente, de um jogo muito conhecido, né, denominado caçador, mas ele tem outros nomes também. Pela imagem aqui você já deve entender qual é o jogo que a gente está falando, tá?
A gente pode conhecer ele como barra-bola, bola queimada, cemitério, guerra, mata-mata, mata-soldado, queimada, carimba ou baleado, tá? Então, olha quantos nomes a nossa queimada aí brasileira, feita dentro da educação física, pode ter. Com relação à origem dela, eles dizem aqui ó, que ela pode estar ligada à origem do caçador, que é o treinamento militar, né, de um país chamado Papônia, que se localizava na Europa meridional, tá? Ou seja, o exército servia ao rei Papos e era submetido a um treinamento que envolvia o arremesso de bolas de fogo, tá? Se a gente observar também a origem do dodgeball, né? Muitas pessoas falam que a queimada nada mais é do que um processo de desportivização do dodgeball, que é considerado por muitos o pai da queimada, que é um desporto na qual você tem 5 a 6 bolas, dependendo da liga. O atleta que é queimado, ele sai de quadra, se alguém da sua equipe recepcionar uma bola, ele retorna e elimina o arremessador. Então ele é mais dinâmico do que a queimada por ter essas regras específicas e também por ter um número maior de bolas em jogo, tá? E alguns estudiosos trazem, gente, alguns objetos que na nossa cultura são vistos como brinquedo ou mesmo prática para o seu momento de lazer, né, uma prática lúdica. Tradicionalmente, eles podem ter outras funções também. Ele dá o exemplo da pipa aqui, que a gente observa na China, tá? Soltar pipas é uma prática que data 200 anos antes de Cristo, que é feita como oferenda aos deuses. Na Polinésia, por exemplo, envolve deuses e conexão com a natureza. E, por vezes, você soltou pipa sem esses objetivos específicos, somente como prática de lazer, tá? Entrando aqui em práticas esportivas e lazer, nós observamos justamente, gente, que o lazer você pode optar por fazer uso de um dos dois tipos, né? Então ele coloca aqui, você pode ser um espectador, lazer passivo, ou ser um praticante dos esportes, lazer ativo, tá? Então, a maioria dos esportes apresenta característica de alto nível de rendimento técnico apresentado aí pelos jogadores. Então podemos entender que quem assiste a uma partida de futebol, seja no estádio, pela televisão, ele está no momento de lazer. No entanto, para os atletas, esse momento é de trabalho. Então lembra lá que eu comentei com vocês que por mais que seja prazeroso, se ele estiver no momento em que ele está no cumprimento de suas obrigações, não é considerado lazer. Nesse momento, o autor ele levanta para a gente aqui a ideia de que mesmo um esporte de alto rendimento, você gerando as devidas adaptações, você pode continuar consumindo aquele esporte em alto rendimento, mas você pode adaptá-lo para a sua realidade, tá? Então, por exemplo, se você é amante dos esportes aí que estão no topo da lista dos esportes consumidos pelos americanos, então esporte de bola oval, beisebol, né? Dentro de bola oval você tem o futebol australiano, futebol americano, rugby futebol. Então, se você é, por exemplo, amante da NFL, você acompanha futebol americano, você pode adaptá-lo reduzindo o tackle, fazendo flag football, por exemplo, com faixa na cintura para que não haja, né, queda no chão, não haja tanto contato físico. Existem possibilidades de adaptar para que todos possam jogar. Quem já teve aula comigo sabe que eu gero adaptação em todos os esportes. Tem um momento do alto rendimento, que eu deixo os alunos jogarem naquele futsal, naquele voleibol, naquele esporte que eles denominam, que eles escolhem para a aula de forma mais aplicável ao rendimento deles, mas tem um momento que é um momento para todos participarem. Então a gente gera adaptações que a gente conhece como esporte da escola, tá? E esse momento a gente vai entrar dentro de esporte e lazer e eu faço algumas perguntas a vocês, tá? Primeiro, o que você faz nos seus momentos de lazer? Você pratica algum esporte? Lembra lá que na escola não conta, tem que ser o seu momento aí ósseo, seu momento fora de qualquer atribuição. Quais esportes você considera melhores para os momentos de lazer? Vai muito do gosto individual. E aí, dois esportes clássicos aqui, tá, gente? Então, o que você sabe sobre o beisebol e sobre o punhobol, esporte que nós vamos falar um pouco mais sobre eles agora. Vamos iniciar aqui falando um pouquinho do punhobol, esporte de categoria de rede, tá? Mas a gente utiliza uma faixa, uma fita aqui no lugar da rede, porque o atleta, diferentemente do voleibol, que há invasão, aqui não há invasão. Então ele pode golpear essa bola, passar para o campo adversário e retornar, desde que essa bola não retorne para o seu campo. Então, ó, é um esporte que não é muito popular no Brasil, bastante praticado na Europa, tá? Ele pode receber o nome também de faustball ou fistball. Se você procurar na internet com essas duas nomenclaturas, além do punhoball, você vai encontrar muito
muito conteúdo, tá? Seja vídeo, foto, para te trazer uma clareza. Ele é um esporte que é de rede, por mais que use fita, há uma característica clássica de divisão de quadra das equipes. E essa categoria ela tem por característica aqui, ó, arremessar, lançar ou rebater a bola. Pode ser uma peteca também, pode ser um ringue, né? Como ringball, em direção à quadra adversária. Então, ao longo de nossas aulas, vocês aprenderam um pouquinho aqui sobre voleibol, badminton, tênis de campo e tênis de mesa. Então, vamos aprofundar o conhecimento em mais um esporte que está dentro aí da categoria de rede. E quando nós falamos de história do punhobol, dois países nos vêm à mente muito claramente, tá? Que é a Alemanha e a Itália. Mas quando a gente olha para os materiais publicados, a gente começa a entender que a Itália tem aí uma paternidade muito mais próxima, tá bom? Então, registros de práticas semelhantes ao punhobol hoje, a gente tem vários listados aí. Então, ó, documentos que datam 240 depois de Cristo, do imperador romano Gordiano III, já relatavam práticas nas quais as pessoas utilizavam punhos e bola. Em 1555 foram publicadas as primeiras regras de um esporte italiano muito popular, similar ao punhobol, tá? E ele comenta com a gente que ele ganhou popularidade na Alemanha. Então, inclusive no Brasil, regiões em que há um predomínio de uma cultura alemã, né, regiões do sul, por exemplo, do Brasil, você tem o punhobol sendo muito mais praticado, inclusive com clubes em atividade, tá? O primeiro campeonato masculino aconteceu em 1913 e o feminino em 1921. Hoje ele é bastante praticado também na Áustria e na Suíça. E no início do século XX, muitos alemães migraram para o Brasil, né? Principalmente para a região sul, e por isso o punhobol passou a ser muito praticado lá. No Rio Grande do Sul, em Santa Catarina e Paraná, existem cerca de 100 equipes. No Rio de Janeiro, Nova Friburgo, a gente também tem uma prática, e eu, dentro das minhas aulas, tento também vir trazendo essa cultura do punhobol para vocês. Quando a gente observa campeonatos de alto desempenho, a gente tem aqui ó, países como Alemanha, Suíça, Áustria, além de Brasil, Itália, Argentina, Dinamarca. Então, hoje, cara, são muitos países que estão envolvidos aí dentro do punhobol. O Brasil é organizado pelo Departamento do Punhobol de Confederação Brasileira de Esportes Terrestres e internacionalmente pela Confederação Internacional de Faustball, tá? Bem, entendeu um pouquinho, gente, das regras e a dinâmica do punhobol? Então a gente imagina o seguinte, ó, a bola deve ser rebatida com os punhos ou com o antebraço. Quando você usa o punho, deve manter a ponta dos dedos tocando a palma da mão, tá? Mãozinha fechada. Se usarmos o antebraço, mão aberta. Cada equipe tem 5 jogadores. A gente joga num campo de 20 por 50. Essa fita é instalada no meio desse campo. A rede ou fita aqui, ó, 2 metros de altura para masculina, 1,90 para a categoria feminina, tá? Então você pode ter 3 ou 5 sets na partida. Para vencer esse set, tem que fazer 11 pontos, tendo que abrir 2, né? Assim como no voleibol, para fechar. Então você não fecha com 11 a 10, tem que fechar com 11 a 8, 11 a 7, 11 a 9. E você não pode passar de 15 pontos. Então quem atingir 15 pontos, por exemplo, ganha e fecha ali o set. Cada equipe pode dar no máximo 3 toques na bola, tá? Por 3 jogadores diferentes. E o legal é que essa bola pode tocar uma vez no chão entre cada toque. Se 2 jogadores da mesma equipe baterem juntos na bola, serão contabilizados aqui 2 toques. A bola não pode ser empurrada ou conduzida, tem que ser, né, batida, tem que ser rebatida. E o legal também diferente é o seguinte, a equipe que comete o erro, ou seja, se você está jogando e você joga uma bola para fora, no voleibol, a equipe adversária que saca. Aqui não, é quem erra que saca, tá, gente? O saque pode ser realizado por qualquer jogador atrás da linha de 3 metros. Então você tem aqui, ó, essa linha aqui no campo, que é a linha de 3 metros. Então o atleta ele pode ficar aqui se quiser, ele não precisa e não é nem comum, gente. Você não vê atleta sacando do fundo da quadra, porque o campo é muito grande. Então, ó, abaixo aqui, ó, da linha de 3 metros, ele já pode realizar o saque, tá? Aqui, gente, o autor aborda para a gente a diferença de esporte da escola e na escola. De forma clara para você entender, o esporte da escola é um esporte em que você, como professor, até mesmo quando aluno, quando é permitido que vocês criem as regras, você pode gerar adaptações. O esporte na escola já é um esporte que nós deveríamos utilizar todas as regras, tá? Inclusive a nível estrutural, que também tivesse as medidas oficiais. Então, na escola, a gente utiliza o esporte da escola. Lembra que
O esporte da escola é dela, ela faz com ele o que ela quiser. Então, aos meus alunos aí, em aulas de futsal, quando nós professores estamos apitando, e mesmo que uma jogada não seja falta, mas se no nosso critério foi falta, a gente marca, o esporte é da escola, a gente pode adaptar, a gente pode colocar 2 goleiros, se quiser, em cada gol. Eu posso, num voleibol, aumentar e não colocar 6 atletas, se eu quiser colocar 8, criar outras 2 novas posições na quadra. Então, o esporte da escola ele nos proporciona isso, tá? Que você faça adaptações. Muitas das vezes, essas adaptações, gente, elas têm um objetivo claro, que é a inclusão e a participação de todos, ou a redução de intensidade quando um jogo, por exemplo, está muito intenso e a gente precisa, como líderes em quadra, gerar um controle ali da turma. E a gente fecha aqui falando que o punhobol ele apresenta algumas características, né? Como ditas aqui já ao longo da nossa apresentação, que é a possibilidade da bola quicar entre cada toque. Então, no voleibol, se você tem 3 toques, a bola vem, o atleta dá um primeiro toque, segundo, terceiro, sem essa bola tocar no chão. Tocou é ponto. O punhobol pode. Você dá um toque, essa bola quica no chão, dá um outro toque, ela quica no chão, terceiro toque para outra quadra, tá? Ao contrário do vôlei, o time que sofreu o ponto é quem saca, tá bom? E o saque é realizado na linha de 3 metros e não do fundo da quadra. Esse é o momento que você tem que chamar todo mundo que está na tua casa para assistir esse vídeo com você. Para você sair daqui hoje, ligando lá a sua TV na ESPN, assistindo um jogo de beisebol e entendendo as regras do beisebol, tá? Bem, a gente inicia aqui falando que, embora ele seja pouco conhecido no Brasil, é uma cultura que tem crescido bastante, gente. Inclusive, nós temos brasileiros atuantes aí em ligas importantes de beisebol. Então, assim como, por exemplo, o cricket, o soft, ele é classificado como esporte de campo e taco. Lembrando que a característica dessa categoria esportiva é que você tem que rebater a bola lançada pelo adversário o mais longe possível para dificultar a sua recepção. Então você não tem um alvo específico. Então lembra lá que nesse caso o golfe está fora, porque o golfe os atletas têm um alvo específico para acertar, tá? E não somente rebater a bola. Inclusive no beisebol, o objetivo do jogador não é nem com a bola. O time que está de posse de bola é o time de defesa. O time que ataca é o time dos corredores. Então você tem que fazer um home run, você tem que fazer uma corrida completa ali no losango para que você possa pontuar. A gente vai ver com calma a seguir aqui, tá bom? Gente, quando a gente fala em história do beisebol, a gente tem algumas correlações para ser feitas, tá? Essa modalidade aqui na imagem é uma modalidade que já praticava-se na Alemanha, né? Muito parecida com o beisebol a nível de rebatida. A gente tem também presente outros jogos aqui com bola e taco no Egito há mais de 2.000 anos. Romênia e Rússia também com jogos similares aí de rebatida. A gente observa relações do beisebol com rounders também, que é essa modalidade aqui do vídeo, tá? Então a gente observa muitas situações de jogo, como rebatidas, correr para outras bases, o defensor tentar acertar o atleta ali com a bola, que também é muito usual dentro do beisebol, e aí traz para a gente à luz de possibilidades que foram aí marcos importantes para a criação do beisebol. Não poderíamos deixar de falar do cricket, tá? A relação do beisebol com ele, até porque o cricket já era praticado na Inglaterra desde o século XVII. Também é uma modalidade de campo e taco, com objetivo também de arremesso e rebatida com esse taco. E na história, a gente vê o seguinte, que como esporte de bola e taco, né, a gente vê que o beisebol chegou nos Estados Unidos sem uma definição exata, mas com historiadores demonstrando a influência da migração e colonização inglesa, né? Lembrando que os ingleses foram aí responsáveis pelo berço de muitos dos esportes que nós temos hoje. Em 1845, primeiras regras do beisebol foram organizadas na cidade de Nova York, rapidamente passou a ser um esporte profissional. 1850, a Associação Nacional de Jogadores de Beisebol foi fundada. Em 76, a Liga Nacional começou a ser realizada. E logo depois, gente, o beisebol foi levado a outros países, como o Japão e Cuba, que hoje são grandes forças, né, no esporte mundialmente falando. Século XX, ele se consolidou como prática mundial, com ligas organizadas em diversos países, como Austrália, Porto Rico, Venezuela, México e Itália. E quando a gente fala de esportes com uso de taco e bola, a gente tem alguns exemplos aqui: polo, hóquei, cricket e o croquet também, tá? O croquet. Então aqui a gente tem o hóquei, nesse caso o hóquei de grama, mas pode ser utilizado o hóquei indoor ou o hóquei de gelo das Olimpíadas de Inverno.
e o polo, gente, né? Com o uso também dos cavalos, tá bom? E o autor fala para a gente aqui justamente sobre a questão da esportivização, que muitos dos esportes surgiram de práticas recreativas, práticas lúdicas, e com o aspecto de esportivização passaram a ter regras fixas, estabelecidas, competição com foco na vitória, e aí se tornaram esportes. E olha que legal que uma das modalidades, né, que nós temos aí como desportivização do beisebol, do softball, do cricket, é um jogo muito conhecido por todos, chamado de bets, ou conhecido como jogo do taco também, tá? Então esse aqui era muito comum, gente, na nossa infância, né? O pessoal aí da década de 80, 70, jogar isso na rua. Então você reunia os amigos, lata de óleo, de ferro, né? Pedaço de madeira, bolinha de tênis, e você jogava o taco. Eu vou falar um pouquinho das regras do taco para vocês. E a gente observa, a nível de história do bets, gente, que ele tem a versão de que ele era uma forma simplificada do cricket, por conta de uma homenagem à Rainha Elizabeth, na Inglaterra, e outros dizem que o nome do jogo é uma derivação das suas línguas, né? Então, se a gente observar para a língua inglesa, bet tem a ver com aposta, e o bat, né, tem a ver com bastão. Então, veio aí também dessas duas vertentes históricas. Especula-se que ele foi trazido aqui ao Brasil por ingleses, tá? Hoje é uma brincadeira que passou a ser muito praticada, a gente observa em escola, a gente tem tentado recriar essa cultura do bets, né? E vamos entender um pouquinho as regras, tá, gente? Então você tem aqui, ó, em linhas gerais, você tem duas áreas na qual você tem o alvo a ser atingido aqui pela equipe que está arremessando, pode ser uma lata, pode ser uma garrafa, tá? Você tem feito uma área em volta aqui, você tem um rebatedor de um lado e um rebatedor do outro, tá? Então, no jogo na qual dupla se enfrenta em função de ataque e defesa, a dupla que está com o taco deve rebater a bola lançada pelo oponente o mais longe possível, e esse oponente tem o objetivo de derrubar a sua garrafa, por exemplo. E quando essa bola aqui é rebatida, a pessoa que arremessou, a dupla que arremessou essa bola, tem que correr o mais rápido possível e pegar essa bola de novo. Então, quando os rebatedores correm das duas posições aqui e eles tocam o taco um do outro e trocam a base, eles fazem um ponto. Se você conseguir rebater essa bola muito mais longe, você pode fazer um ponto, voltar, fazer 2 pontos, voltar, fazer 3 pontos, tá bom? Então, quanto mais distante, que é o que acontece no beisebol. Quanto mais distante você joga essa bola, por exemplo, você consegue percorrer mais bases, você consegue pontuar muito mais. E aí, gente, se a dupla que está arremessando conseguir derrubar a sua casa, né, ou a sua lata, a sua garrafa, ele consegue ganhar os tacos para tentar fazer os pontos. Aí inverte. Quem estava com taco vai arremessar, quem estava arremessando está com taco. Ganha aqui quem fizer 9 pontos. Mas, por exemplo, aqui no meu bairro a gente sempre jogou com 10 pontos. 10 pontos fechava o jogo e aí nova dupla entrava, tá? Gente, a rua ficava lotada de pessoas, cada um com seu pedaço de madeira, personalizava, a gente pintava os pedaços de madeira, escrevia o nome, colocava a bandeira do Brasil, fazia a bandeira do seu clube de coração. Então hoje se perdeu um pouco essa cultura do bet. Algo legal que o livro traz para gente é esse campo aqui para ser preenchido por vocês, tá? Presente aí no livro do Sistema Positivo, que você coloca lá onde era jogado o bets, como é que era a pontuação, como é que eram feitos aqui, quais os materiais que você utilizava. Aqui a gente utilizava muito aquela garrafa de óleo de metal, né? Óleo de cozinha, que nem basicamente eu acredito que nem tenha mais. Hoje em dia é tudo plástico, né? Quanto tempo dura e outras regras, né? Se você tivesse outras regras ali específicas também, para você colocar. Então, bacana, cara. Faz esse levantamento aí com seu pai, com seu avô, com seu tataravô e traz pra gente. Marca lá o arroba professor Hooper e comenta aí como é que era feito o jogo do taco, se você tiver imagens e tal. Bem legal também, tá? Vamos entrar agora, gente, dentro das regras e a dinâmica do beisebol, tá? Vou aproveitar essa imagem aqui, ó, do campo para poder explicar a você de forma rápida um resumo para você já passar para os outros slides já ciente do esporte. Bem, vamos lá. Então aqui você tem jogadores de defesa e jogadores de ataque. Ambos os times têm 9 jogadores, tá? E ao entrar em quadra, ao entrar em campo aqui, o jogador que está atacando é o rebatedor, tá? Então você tem aqui na defesa, você tem um receptor e você tem um arremessador. Você tem os defensores que estão localizados em cada base aqui,
E você tem os jardineiros, que são nessa área mais externa do campo, eles que buscam bola muito longa, tá? O objetivo do rebatedor, que é o camarada que está atacando nesse caso, ele tem 3 oportunidades para rebater essa bola lançada pelo arremessador. Então, o arremessador ele tem o objetivo de lançar essa bola com efeito ou com uma força em que o rebatedor não consiga rebater essa bola. E o receptor atrás do arremessador consiga recepcionar essa bola, tá? Se o rebatedor, porventura, consegue rebater essa bola dentro dessa área de jogo, dependendo da distância que essa bola vá, ele tem que correr para a próxima base, tá? Ou se a bola for muito distante e ele conseguir, ele percorre mais de uma base para poder, por exemplo, chegar na segunda base, né? E ele já ganhar possibilidade de deslocamento. Uma vez que ele fez isso, ele se mantém nessa base e outro rebatedor, né, da sua equipe entra na base aqui para rebater. Então você vai ter um camarada já nessa base aqui, que, por exemplo, conseguiu andar 2 bases, e um outro rebatedor. Se esse rebatedor aqui consegue também rebater uma bola, essa bola quica no chão, ela fica ativa, o seu jogador de ataque que estava nessa base 2, ele corre para a base 3 e esse jogador que rebateu corre aqui para a base 1. O objetivo do jogo é você conseguir dar uma volta completa para fazer o que chamamos de home run, tá? Ou um run, que é uma corrida. Então no beisebol, ganha-se o jogo correndo, não é necessariamente com a bola, tá? Vamos lá, o que a defesa pode fazer aqui que a gente vai ver adiante? Se você rebate essa bola e essa bola está de forma aérea e um defensor consegue recepcionar essa bola direto, você está eliminado, tá? Se ao percorrer uma base, a base é uma área segura para o jogador que está atacando. Então, se eu rebato uma bola e entendo que essa bola, ela mesmo tocando no chão e estando ativa para que eu possa correr, ela foi numa posição que está próxima, eu nem saio da base que eu estou. Porque se esse atleta sair da base aqui para correr para a próxima base e no caminho um defensor pegar essa bola e jogar para um defensor, que tem um defensor, gente, aqui, ó, perto de cada base, tá? Então, se ele joga essa bola para um defensor que está nessa base aqui antes de eu chegar, eu estou eliminado, tá? E outra forma de eliminar o atleta é jogando essa bola, queimando ele com a bola também. Então, se eu estou fora da base e alguém joga essa bola, encosta essa bola em mim, eu também estou eliminado. Mas normalmente joga-se a bola para a base que você vai chegar, tá? Então, por isso que o atleta ele tem que calcular e entender se ele pode fazer essa volta. Existem jogadas, tá? Em que o atleta rebate essa bola para fora do estádio, ou então lá na torcida. Aí, nesse caso, nenhum receptor, né, nenhum defensor conseguiu pegar essa bola e você dá uma volta como se fosse uma volta olímpica. Então, esse atleta dá uma volta completa e ele faz 1 no placar. O objetivo aqui do time que está atacando é que o rebatedor se torne um corredor, avançando pelas bases. Para isso, ele tem que conseguir golpear essa bola, tá? O objetivo é fazer o maior número de pontos quando se está no ataque, obtidos quando o atacante corre passando pelas bases sem ser eliminado. O atacante pode percorrer todas as bases, parando de uma em uma ou passando por todas em uma só corrida. Isso depende do quão longe ele jogou essa bola, tá? A equipe adversária que está na defesa precisa impedir o atacante que ele avance por essas bases, fazendo jogadas como no deslocamento, eu voltar essa bola para a base que esse jogador vai correr antes dele chegar, tá? Ou recepcionando essa bola no alto antes dessa bola cair no chão. Então ele rebateu essa bola, eu peguei essa bola sem essa bola cair no chão, eu elimino aquele atacante também. E justamente aqui, ó, os defensores tentam eliminar o corredor, segurando a bola rebatida antes que ela toque no chão ou enviando-a para um defensor da base antes que o corredor passe por ela, tá? As equipes atuam alternadamente no ataque e na defesa, e cada alternância se caracteriza um inning. O jogo termina com 9 dessas jogadas. Uma alternância ocorre quando 3 atacantes rebatedores são eliminados. Então, se eu consigo, por exemplo, ter um arremessador muito habilidoso e eu tenho lá um rebatedor, e esse arremessador consegue jogar 3 bolas muito fortes, e esse rebatedor erra essas 3 jogadas, ele está eliminado. Ele sai de campo e entra um outro rebatedor. Faltam mais 2 rebatedores para que eu possa ganhar a possibilidade de rebater também, tá? Bem, então a partida pode terminar na 4ª ou 5ª rodada, quando a diferença de pontos for maior ou igual a 15, ou na 6ª e 7ª, quando a diferença de pontos for maior ou igual a 10, tá? O comum é que uma partida dure em média de 1 hora até 4 horas.
Mas como não pode haver empate, é possível que dure mais tempo que isso. Tá bom, gente? Então, a gente vê hoje partidas até com menor tempo de duração, partidas com 2 horas e 50, 3 horas, 3 horas e 20, porque o jogo ficou mais ágil, né? O jogador ele não perde muito tempo mais fazendo o arremesso ali. Ele consegue dar uma dinâmica maior de jogo. E a gente observa aqui numa comparação aqui com os esportes de invasão, que no beisebol as ações de ataque e defesa são realizadas de forma alternada, ou seja, as equipes utilizam a mesma área de jogo, só que por hora você tem 9 defensores e um atacante, né? E essa equipe que estava com um atacante, por hora, essa equipe vai ter 9 defensores e um atacante da equipe adversária. É a mesma área que eles utilizam, tá? Aqui, ó, é possível observar que um jogador de cada vez atua na função de rebatedor, na função de atacante. Depois que conseguir rebater a bola, o objetivo é correr pelas 4 bases para fazer um run, para fazer uma corrida, para fazer um ponto, tá? A distância que o rebatedor conseguir enviar a bola que vai determinar quantas bases serão percorridas. Ele só deve correr aqui até a próxima base, se acreditar que haverá tempo para o seu deslocamento. Caso contrário, será eliminado. Isso significa que a estratégia de parar ou não em uma base dependerá do tipo de rebatida. E tem umas classificações, gente, que é o nível de rebatida, né? Então, se for uma rebatida simples, é uma distância curta, uma rebatida dupla, né? Uma distância de média distância, uma distância longa, e o home run, que nesse caso é quando ele rebate na torcida, né? E aí, nesse caso, ele faz essa volta olímpica tranquilo, sabendo que ele já fez um ponto para a equipe. Falando aqui, gente, de estrutura defensiva, então lembra lá que a gente tem um rebatedor que está em azul aqui, que é o atacante, e os defensores você tem o receptor, tá? Você tem um arremessador, que são dois que participam muito ativamente no início, mas você tem aqui os defensores de primeira base, segunda, né? E você tem aqui o seguinte, ó, os jardineiros, que são os defensores de fundo de campo. E eles são importantíssimos justamente para essas bolas longas. São atletas que, por vezes, salvam bolas que às vezes iriam na torcida, seria um home run, ele consegue evitar um home run fazendo a recepção dessa bola e eliminando, por exemplo, um arremessador, tá? Na função defensiva, a gente tem aqui, gente, o arremessador, também conhecido como pitcher, tá? Então, ele lança a bola em direção ao receptor, né, de forma fazendo com que ela não seja rebatida pelo atacante da outra equipe. É um jogador muito ativo, tá? Se isso ocorrer, ou seja, se os atacantes não conseguirem rebater, o arremessador conseguir um strike, né, com 3 strikes, ele elimina o rebatedor adversário, que é o atacante. Ou seja, e ele tem uma área delimitada, gente. Ele não pode jogar a bola em qualquer local, tá? Ele tem uma zona chamada zona de strike, que é a zona justamente onde ele tem que jogar essa bola. Então a bola tem que vir numa zona onde o rebatedor que está ali parado, ele tem um ângulo de batida ali. O que você pode fazer é colocar efeito, curva, bola, que essa bola vá mais rápido, tá? E pode acontecer também o seguinte: se o pitcher lançar 4 bolas fora dessa área onde ele deveria lançar, o rebatedor ele ganha uma base. Então você avança esse rebatedor para uma base, entra outro rebatedor ali. Então isso é uma jogada que equipe nenhuma quer fazer, né? A gente quer acertar aquela área ali para que você possa eliminar e não dar uma base ali pro rebatedor. A gente tem um receptor, que é esse camarada aqui, ó, devidamente protegido aqui, né? Luvinha, máscara. E a função dele justamente é pegar as bolas lançadas pelo arremessador. Então você tem um rebatedor aqui, esse camarada é de uma equipe, esse aqui é da mesma equipe de quem está arremessando essa bola. Então, ó, aquela área de strike é aqui, gente. Tem que estar nessa zona porque o atleta ele tem essa área delimitada para que ele possa ficar. Então, o ângulo de rotação do membro superior dele aqui, né, favorece que tenha que ser a bola jogada nessa área delimitada, tá bom? Então, essa posição permite uma visão privilegiada. Normalmente, esse camarada, né, o catcher, ele é o jogador que ele vai dar instrução, às vezes ele conhece o rebatedor adversário, então para quem está arremessando a bola, ele vai dar instrução se tem que ser uma bola com efeito, uma bola mais côncava, né? Se é uma bola mais lateral, se é uma bola mais forte. Então, às vezes, o arremessador ele fica muito ligado nas orientações do catcher. Nós temos os defensores internos, que são aqueles que estão próximo das bases, tá? Não são aqueles que estão longe no campo, não, na área gramada, não. Então, esse camarada aqui, ó, responsável por interceptar bolas rebatidas de pequena distância até média distância, tá? Antes que os corredores da equipe adversária passem por elas. Olha essa jogada aqui, gente. Imagina o seguinte, ó. Você tem aqui um rebatedor adversário, né?
e você tem aqui um defensor, né, que é um defensor interno. Então ele está aqui, ó, numa base. Vamos colocar que essa aqui seja a primeira base. Esse rebatedor, no que ele rebate a bola e ele corre, se ele conseguir tocar a base, que é uma área branca que fica ali no campo, se ele conseguir tocar a mão, qualquer parte do corpo que ele tocar antes da bola chegar na luva de recepção desse jogador, esse camarada ganhou essa base. Ele fica ali, ele está salvo. Mas se esse defensor recepcionar essa bola e depois esse atleta aqui, ó, que estava correndo, encostar na base, esse atleta está eliminado. Ele sai, tem que entrar outro rebatedor, tá bom? Então a função dos defensores também são essas. E os nossos jardineiros, né, ou defensores externos, eles ficam com essas bolas de média e longa distância, tá? Mais naquela área gramada ali, e eles são muito importantes, principalmente se não conseguirem recepcionar de vez uma bola ali para eliminar de cara o rebatedor, às vezes essa bola tocou no chão e eles conseguem de forma rápida pegar e jogar, por exemplo, para um defensor, que são defensores das bases ali, no momento da corrida desse rebatedor, para eliminar rapidamente esse rebatedor ou para que você possa limitar o número de avanços em base. Então, quanto mais você demorar a jogar essa bola ali para aqueles defensores que estão nas bases, mais o rebatedor vai percorrer casa. E você tem aqui eles separados, né, por posições. Então, jardineiro esquerdo, central e o direito. A gente observa aqui nessa aba do Saiba Mais, justamente a importância de você utilizar em vários esportes que tem taco, bola e muito contato físico, equipamentos de proteção, né, gente? Então a gente vê que além do uniforme, rebatedores devem utilizar taco, feito de madeira, luva e capacete, tá? E proteção da cabeça e das orelhas, principalmente do lado do atleta em que ele vai rebater. Então, se eu sou um rebatedor destro, eu estou com o meu lado esquerdo virado, a gente repara que no capacete você tem a proteção aqui no rosto do lado esquerdo, tá? O receptor ele tem que usar máscara gradeada para proteger o rosto, por mais que você esteja com a luvinha ali para essa bola não pegar no seu rosto, tá? Pescoço também, luva, proteção do peito, joelheira, caneleira. A gente observa aqui, ó, a maior parte deles, tá? Então o receptor tá aqui, ó, e ele tem que usar, gente, para poder não pegar nele aqui, ele tem que estar com equipamento de peitoral. A gente observa aqui que normalmente a perna da frente, ela tem uma caneleira de proteção também, que fica aqui na perna do rebatedor. E nesse caso, a área do rosto que fica mais virada ali para o envio da bola, tem uma proteção também, tá? Quando a gente fala de softball, eu falo de nada mais, nada menos do que um tipo de beisebol também, só que hoje a nível competitivo praticado por mulheres. Então vamos observar aqui, ó, que nos Estados Unidos, por volta lá de 1887, foi criada uma forma diferente de se jogar beisebol, para que fosse possível jogar em locais fechados, tá? Então algumas adaptações foram feitas. E assim foi criado o softball que conhecemos no Brasil como softball, com O-B-O-L, tá? Atualmente ele é praticado em campos de gramas abertos, mas tem algumas características diferentes, tá? Uma delas ele tem um campo menor, a duração de jogo é menor, não são 9 innings, são somente 7. Ele tem uma bola maior, o que faz com que a área de contato seja maior e mais fácil rebater. E a forma de lançamento? O lançamento no beisebol é feito com as mãos por cima. O lançamento no softball, a mão roda por baixo. E o taco é mais leve também, gente, que é feito de material de alumínio. Bem, essas características fazem com que o jogo seja mais suave, por isso o nome soft, tá? Além de as bolas serem arremessadas em uma velocidade menor, o campo a ser percorrido também é menor, a distância entre as bases, tá? Fora essas diferenças, a gente tem aqui as regras idênticas ao beisebol. Então, deu para pegar um pouquinho do universo aí do beisebol, do softball? Cara, fico feliz se você tiver aumentado o seu conhecimento nesses dois esportes, 10% que seja. Gente, de certa forma, se esse conteúdo foi significativo para você, você quer que outras pessoas possam adquirir esse conhecimento também, envie esse conteúdo para que outras pessoas também possam se valer aí da experiência de aprender um pouco mais sobre essas modalidades esportivas, tá bom? Aqui eu deixo as minhas redes sociais, YouTube e o Instagram, para que vocês possam também consumir muito conteúdo voltado à prática esportiva no geral do mundo dos esportes. E para aqueles que quiserem, fiquem aí, sintam-se bem-vindos para estar comigo nessas redes sociais também, tá bom? Fiquem com Deus, forte abraço.